E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Randon. A gente vai entender quem é a Randon, o que ela oferece para o mercado, dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas dela para a gente conseguir ver se talvez ela está sendo cotada a um preço caro, justo ou talvez descontado. A gente vai estar trazendo também duas notícias ao longo do vídeo que podem ser positivas para a Randon ao longo do tempo, trazendo uma geração de caixa bem interessante. E depois disso tudo, você vai conseguir chegar a uma conclusão se faz sentido você se aprofundar e estudar melhor as ações da Randon para cogitar investir ou não, conforme a sua individualidade como investidor. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal poder crescer. E é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Bora lá! Então, para a gente dar uma passada rápida aqui sobre o modelo de negócios da Randon, a Randon é um conglomerado de empresas, tá? Então aqui tem desde montadora, autopeças e serviços, e quando a gente começa a descer aqui nas empresas, maior fabricante de reboques e semi-reboques da América Latina e uma das maiores do mundo, soluções inovadoras em eixos e suspensões, líder global em materiais de fricção e componentes para freios. Essa frase aqui é uma das que tem a ver com a notícia que a gente vai estar comentando. Líder brasileira em freios médios e pesados, uma das maiores fabricantes de quinta roda do mundo, os mais avançados sistemas de usinagem do mercado, uma das maiores administradoras de consórcio do Brasil, financiamentos e investimentos para fortalecer parcerias e expertise em seguros para proteger patrimônios, ou seja, a gente conseguiu ver que ela tem essa linha de negócios voltada para essa área de semi-reboques e reboques, e ela também tem essa parte financeira que ela consegue interligar com esses processos e oferecer outros produtos. Agora a gente está aqui no Status Invest, vamos dar uma olhada naquilo que a galera gosta, né? Ver se será que tá barata, será que tá cara, será que faz sentido, como será que a gente pode interpretar os indicadores da Randon. Para quem não conhece, o ticker da empresa é RAPT4, mínima de 8,76, máxima de 11,55 e preço atual de 9,93. O dividend yield está em 7,30, é um dividend yield interessante na minha opinião, nessa casa entre 7 para cima eu já acho bem atrativo, principalmente se a empresa tiver uma projeção ainda de médio e longo prazo interessante, porque você já tem uma estimativa de que tende a ser bem remunerado ao longo do tempo. Quando a gente olha outros indicadores, no caso aqui o dividend yield a gente já comentou, na relação de preço-lucro, isso daqui seria o que? O número de anos que, caso a empresa mantivesse essa lucratividade e distribuísse 100% desses lucros para os acionistas, em praticamente 5 anos, né, 4,84, você teria o retorno do seu investimento. Isso daqui é uma métrica bem reduzida, bem descontada quando você compara com outras empresas, tanto desse setor quanto de outros. Quando a gente vem na parte de preço, valor patrimonial, tá um pequeno ágio, ou seja, você estaria pagando, se ela tem de patrimônio 100 mil, você estaria pagando 121 mil sobre esse valor patrimonial. Então você estaria pagando com um pouquinho de ágio, o que não é nada relevante aqui se a gente for analisar. Em relação de dívida líquida, uma dívida ok, não está nem muito reduzida e nem muito grande, está uma dívida controlada. Quando a gente vem aqui na parte de liquidez corrente, isso daqui quer dizer o quê? Que para cada R$1 de dívida que a Randon tem, ela tem R$2 no seu balanço, nos ativos. É legal você lembrar que isso daqui não necessariamente é dinheiro em caixa, algo com uma liquidez fácil de você conseguir pegar esse capital, mas quer dizer que o que ela tem de ativos no balanço é praticamente o dobro do que ela tem de dívidas no balanço. Essa informação aqui é uma informação que depois eu vou fazer um link com aquelas notícias que a gente vai comentar, mas só para passar aqui para vocês, o valor de mercado atual da Randon é de 3 bilhões. E quando a gente olha na questão de DRE dela, DRE é o que? Receita, despesas e a lucratividade que a empresa gerou. A gente consegue ver que ao longo desses 10 anos, a empresa teve apenas 2 anos com prejuízo e apesar desses anos complexos que nós passamos com todos esses problemas dos últimos 2 anos, ela performou de uma forma lucrativa. Esse último ano aqui de 2021, ele tá bem crescente, né? Então, assim, não tem como a gente falar sem exatamente abrir o relatório, os demonstrativos, mas pode ser que tenha algo não recorrente aqui. Mas para você realmente ter certeza sobre isso, você teria que estar abrindo o relatório para entender o porquê que teve esse aumento de receita exatamente em 2021. Então, toma cuidado, porque isso daqui poderia ser algo que te enviesaria, porque ele dá uma inflada na lucratividade, uma inflada nos
nos indicadores e daí você talvez pudesse estar com indicadores distorcidos. Então, por isso que é interessante de ver se isso daqui é algo recorrente ou não. Com base nos indicadores, eu acho as ações da Randon descontadas, porque você tem um dividend yield atrativo de mais de 7%, você tem um preço-lucro inferior a 5%, que é bem reduzido também, mas aqui fica aquela ideia do seguinte, lembra que eu comentei sobre talvez ter um movimento não recorrente? Não, você só conseguiria entender isso daqui indo a fundo nos demonstrativos. Então, a métrica de 5 de PL é reduzida, mas precisa entender aquele contexto. A questão de valor patrimonial está praticamente ali no justo, um pequeno ágio, o que não é problemático. Em questão de dívida, a gente já viu que ela tem uma dívida controlada e uma liquidez corrente, onde os seus ativos seriam capazes de honrar com seus passivos. E o outro ponto que é interessante é o seguinte: nesses últimos 2 anos que foram complexos, a empresa performou de uma forma interessante. Isso diz bastante para o investidor, porque se num cenário ruim, complexo, ela conseguiu performar de uma forma atrativa, imagine em um cenário favorável. E a gente viu que nos últimos 10 anos ela teve apenas 2 anos com prejuízo, que também é atrativo. Então, com base nisso tudo, é claro que não é uma recomendação, mas olhando dessa forma, aparentemente as ações estariam com um preço descontado com base em seu histórico passado. Mas vale lembrar que o histórico passado não necessariamente é uma garantia de histórico futuro, é apenas um norte para você entender como que a empresa pode vir a performar. Então agora eu quero mostrar para vocês algumas das notícias. Essas notícias eu não acho que seria talvez interessante você ser muito otimista com elas, até porque elas não têm ainda uma geração de caixa comprovada, onde você poderia fazer contas. Porém, é uma questão de olhar, por exemplo, os indicadores atuais. Tecnicamente, a empresa poderia estar descontada e ainda ela tem essas possibilidades para o futuro que poderiam aumentar essas receitas, margens e lucratividades da empresa. Então, é uma coisa para a gente olhar, para a gente ter o entendimento de que pode ocorrer esse aumento de geração de caixa, porém com o pé no chão, beleza? Mas assim, agora aqui, ó, empresas Randon e Gerdau anunciam parceria para oferta de serviços de locação de veículos. A Gerdau e as empresas Randon anunciaram uma parceria para criar uma joint venture que atuará em soluções e serviços de locação de veículos pesados. O que é isso? A Gerdau olhou para a Randon e falou assim: vamos juntar capital e nossas vantagens competitivas e montar uma empresa aqui nessa linha de negócios. Aí a gente consegue ver aqui, o novo negócio terá como principal serviço a locação de caminhões e semi-reboques, buscando entregar soluções rentáveis e adequadas conforme a demanda de clientes que atuam como transportadores ou embarcadores de carga. Aí você pode me perguntar, pô, mas por que essa notícia é relevante? Para a gente entender as possibilidades que essa nova linha de negócios pode gerar com essa joint venture entre a Randon e a Gerdau, a gente está aqui na Vamos, que é uma outra empresa. O futuro da sua frota é não ter frota. Quando a gente desce aqui, a gente vê Grupo Vamos em números, líder em locação de caminhões, máquinas e equipamentos no Brasil. Aí quando a gente abre a Vamos aqui no Status Invest também, lembra aquela informação de 3 bi de valor de mercado da Randon que eu falei para vocês ficarem esperando? A gente vê que a Vamos ela tem um valor de mercado de 15 bilhões. E quando a gente vem aqui na parte da DRE dela, a gente vê que em 2021 ela teve uma receita líquida de algo próximo de 3 bilhões. Ou seja, a gente consegue olhar para um par de mercado e ver que ele tem uma grande valorização em relação às suas ações e que a receita líquida que ele teve no ano de 2021 foi algo próximo do valor de mercado da Randon. Não quer dizer que essa joint venture entre a Randon e a Gerdau vai performar de uma forma magnífica, mas a gente poderia pensar o seguinte: tem mercado aí, tem pessoas necessitando dessa prestação de serviço, então isso poderia gerar um incremento para o resultado da Randon, o que poderia valorizar suas ações ao longo do tempo, caso isso performe de uma forma interessante. E a segunda notícia que seria interessante da gente estar analisando é essa daqui: empresas Randon anuncia descoberta de método para produção de nanopartículas de nióbio em larga escala. A solução potencializa as características de outros materiais, conferindo maior durabilidade e resistência mecânica e alterando de forma significativa suas propriedades físico-químicas. Além disso, utiliza métodos amigáveis ao meio ambiente, contribuindo para um processo sustentável. É uma tecnologia nacional com patente requerida pela Fras-le e com potencial de aplicação em escala global. E quando a gente abre a Fras-le, as ações da Fras-le aqui no Status Invest, a gente vê que quem é o principal acionista é a Randon, com 52% das ações ordinárias da Fras-le.
Ou seja, com essa tecnologia também avançando e dando certo, daria uma geração de caixa para a Fras-le e automaticamente, indiretamente para a Randon, porque esses resultados da Fras-le iriam acabar passando para a Randon em algum momento. Então essas duas notícias são notícias interessantes, principalmente para os investidores da Randon, que poderiam, caso essas notícias venham a performar de uma forma atrativa, trazer uma valorização bem interessante para as ações. E principalmente que a gente já viu que, sem esse contexto, as ações já estão com indicadores aparentemente atrativos. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. E se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos!